ورضيت ربي كيف لا أرضاه ورضيت ربي كيف لا أرضاه والله يهديني خصوص معية ولهفتي لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, a nossa conversa hoje, inshallah, vai cingir-se no estado de emergência em que nos encontramos. Mas antes disso, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq e dar-nos a capacidade suficiente de percebermos aquilo que são as suas orientações. E daí falarmos, como eu dizia, do nosso tema, que é o estado de emergência e a opinião do Islã em relação a isso. E antes de tudo, gostaria de partir pelo versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وزوجه وأنه إليه تحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala faz chamamento a todos os crentes, faz chamamento a todos aqueles que acreditam de que não existe outra divindade merecedora da adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, e que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam é o único que merece ser seguido e é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah, respondam ao chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala, procurem responder e cumprir com aquilo que são as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando diz walir rasul. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul, procurem dar resposta, procurem cumprir, ser obediente às orientações de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Idha da'akum lima yuhyikum, quando forem chamados para aquilo que vem para vos dar vida, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como razão de vocês terem vida e saúde. E indo ao encontro daquilo que é o tafsir dos ulamás em relação a esta palavra lima yuhyikum, encontramos que Mujahid traduz lima yuhyikum como sendo al-haq, a verdade. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, yani quando ele vos chamar ila al-haq, para o haq. E nós sabemos muito bem que o haq é aquilo, tudo aquilo que está em conformidade com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala, está em conformidade com a prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sob a umbrella da percepção dos Sahaba radiyallahu anhum. Então, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, respondam, procurem obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e seu profeta quando forem chamados para o haq. E Qatada radiyallahu anhu diz: لما يحييكم يعني القرآن. استجيبوا لله وللرسول, procurem cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e as ordens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando forem chamados para implementar, perceber, fazer tadabbur e seguir as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala que vem no Coran. Portanto,
Nós, os muçulmanos, tem que ser esta a nossa prática de fazermos tudo que está como nossa prática deve ser feito em conformidade com as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala e as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientar que deve ser feito, dar ordem de que deve ser cumprido, nós não podemos pensar duas vezes antes de nós cumprirmos. Vem narrado no Sahih al-Bukhari, hadith de Sa'd ibn al-Mu'alla, onde ele diz que kuntu usalli, estava eu a fazer salat, famarra bi sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou por mim, e eu estando no masjid, estando na mesquita, wada'ani, e ele me chamou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou na mesquita, encontrou Sa'd ibn Mu'alla a fazer salat, e aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu que Sa'd ibn Mu'alla viesse ter com ele. E Sa'd ibn Mu'alla primeiro achou que primeiro podia fazer o salat, depois ir ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele terminou, radiallahu anhu, de fazer o salat, foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de lhe informar aquilo que ele queria lhe informar, primeiro questionou, dizendo: Ma manaka an ta'tiyani idh da'awtuka? O que te impediu de vir ter comigo quando eu te chamei? E Sa'd ibn Mu'alla respondeu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: Ya Rasulallah, eu primeiro quis fazer o salat, depois vir cumprir com o teu chamamento. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: Awalam tasma ila qawlihi ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum? Será que você não escutou a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, onde ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vocês crentes, istajibu lillahi wa lirrasul, devem cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e seu profeta, idha da'akum lima yuhyikum, quando ele vos chamar para aquilo que vem para vos dar vida. E a partir daí Sa'd ibn Mu'alla, assim como nós todos ficamos a saber que o chamamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está acima de um salat nafila, está acima de um outro salat que você estiver a fazer, enquanto naquele momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te chamar, você tem que ir cumprir com o chamamento. E nós, caros irmãos, sabemos muito bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em circunstâncias em que nos encontramos, uma circunstância de emergência, uma circunstância de uma calamidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem como ordem neste momento de nós cumprirmos com aquilo que é a sua ordem e o seu chamamento. Nós sabemos muito bem no hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou às pessoas num dia em que estava a fazer muito frio, dizendo: Sallu fi rihalikum, façam salat nos vossos aposentos. Sallu fi rihalikum, façam salat nas vossas casas. Sallu fi rihalikum, façam salat nos vossos acampamentos. Não é necessariamente que vocês venham fazer o salat na mesquita. E os sahabas ouviram esta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e cumpriram. Assim como temos conhecimento que Abdullah ibn Abbas ordenou o seu muazzin num dia em que estava a fazer muito frio, num dia chuvoso, dizendo ao seu muazzin: quando chegar a parte no adhan onde fala hayya ala salat, não diga hayya ala salat, mas sim diga sallu fi rihalikum, façam um salat nos vossos aposentos. Portanto, esta é a ordem de Allah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e esta é a ordem que os sahabas perceberam e cumpriram. Em momentos em que existe algum impedimento de se ir fazer o salat na mesquita, as pessoas devem fazer o salat nos seus aposentos, devem fazer salat nas suas casas. Mas nós, caros irmãos,
no tempo em que estamos, no momento em que estamos, nos dias em que estamos, não estamos a cumprir com esta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem coincidir, ou está a coincidir com aquilo que é a ordem do governo deste país, vem coincidir com aquilo que é a orientação das pessoas ou das entidades de saúde, que para nós nos vermos precavidos desta doença, para nós nos encontrarmos livres e sem o perigo de contrairmos a doença do Covid-19, nós temos que pautar por aquilo que é chamado por distanciamento social, aquilo que é chamado de falta de ajuntamento ou falta de concentrações em lugares onde podemos correr o risco de contrair a tal doença. Esta ordem, meus caros irmãos, meus irmãos muçulmanos, não é só a ordem do governo. Antes de ser a ordem do governo, já é a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o triste a tristeza que nós estamos a viver nos dias de hoje é que as pessoas não estão a cumprir com esta ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, consequentemente, não estão a cumprir com a ordem que é a ordem do governo, que é responsável de nos manter saudáveis. Nós não estamos a cumprir com esta ordem sob o pretexto de que esta ordem é do governo e não a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e nem a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso faz com que nós corramos vários riscos de perdermos a vida. Vida essa que o Islã e o Sharia está preocupado em mantê-lo. Quando o Islã fala de hifz ad-daruriyat al-khams, nós protegermos as 5 obrigações, 5 daruriyat. Dentre esses daruriyat temos hifz ad-din, proteger o din, hifz al-nafsi, proteger a vida e a saúde, hifz al-aqli, proteger o nosso aql, o nosso juízo, hifz al-nasli, proteger a geração, proteger a continuidade dos seres humanos, hifz al-mal, assim como proteger os nossos bens. Em relação ao hifz al-nafsi, que é um dos pilares, que é uma das questões desse daruriyat al-khamsi, o Islã nos recomenda tanto de nós temos que trabalhar, temos que funcionar no sentido de salvaguardarmos a nossa vida, salvaguardarmos a nossa saúde, porque esta vida, esta saúde pertence apenas a Allah subhanahu wa ta'ala e não pertence a ti. E esse mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, a partir do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ordenaram que você deve se precaver de qualquer doença contagiosa, qualquer doença que poderá passar de uma outra pessoa para si. Você tem que se salvaguardar dessa doença, deve fugir dessa doença da mesma maneira que você foge quando você vê um leão. Portanto, estes são os ensinamentos do Islã. Este é o ensinamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou. Estes são as regras que nós como muçulmanos devemos seguir. Mas como eu dizia, um cenário muito triste, meus caros irmãos. Algumas mesquitas, principalmente as mesquitas da nossa cidade de Nacala e arredores, até hoje continuam a não cumprir com esta orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alguns líderes de algumas mesquitas até hoje continuam a não seguir com aquilo que são as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala e as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de fazer o salat em casa, salat al-jama'ah fazer em casa, salat al-jum'ah fazer em casa. Nós assistimos e ouvimos neste Jumá passado, desta semana, que maior parte ou grande parte das nossas mesquitas situadas no bairro de Ribaue e algumas mesquitas situadas no Triângulo e outras situadas na Curula, ajuntaram pessoas e fizeram Salat al-Jum'ah. Este é um atentado à vida destas pessoas. Este é um atentado
àquela vida que o Islã recomendou que deve ser salvaguardada, deve ser protegida. E nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Aquele que matar alguém ou ser motivo de alguém morrer, este indivíduo está contado dentro do Islã como se ele tivesse morto toda uma humanidade. وَمَنْ أَحْيَاهَا, e aquele que dar vida a alguém, que ajudar alguém a continuar vivo, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, é como se ele tivesse dado vida a toda uma humanidade. Mas os nossos líderes de algumas mesquitas, alguns irmãos muçulmanos, não querem cumprir com estas orientações, ou por ignorância, não querem aprender, nem querem ouvir aqueles apelos que as pessoas mais ou menos informadas no Din Islam fazem chegar para eles, ou porque alguma ignorância que leva a perceberem esta situação em que nos encontramos agora como uma situação política, como uma situação que está sendo gerada pela Frelimo. E eles acham que é a Frelimo que está a fomentar este problema das mesquitas estarem encerradas por algum tempo, das mesquitas serem fechadas, não se fazer Salat de Jumá, Salat de Jamá apenas, existir só o Adhan. Pensam que é um assunto político, é um assunto que é a Frelimo que está a fazer. Irmãos, nós temos que ser inteligentes, temos que usar o nosso juízo, este juízo que no dia de Qiyamah seremos, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos julgar com base no nosso juízo. Caro irmão, será que você não sabe que esta doença começou na China? Caro irmão, será que você não sabe que esta doença, toda a Europa, Itália, França, Espanha e outros países da Europa estão a sofrer muito com esta doença? Caro irmão, será que você não sabe? Mesmo o continente americano, na América, as pessoas estão a sofrer, estão a morrer aos milhares. Por dia, morrem acima de 1000 pessoas. Será que você não sabe ou você não escuta isto, meu caro irmão? Nesses sítios todos está lá a Frelimo. Irmão, vamos lá fazer as coisas com lógica. Vamos lá usar aquilo que é o nosso pensamento, quer dizer, a nossa capacidade mental. Este assunto, meu caro irmão, não é um assunto político, é um assunto, é uma pandemia, é uma doença que assolou toda uma humanidade e está a atacar toda a gente. Nós aqui em Moçambique, por exemplo, já estamos agora segundo as informações, com cerca de 35 moçambicanos, 35 indivíduos, 35 cidadãos que já têm este problema de coronavírus. E você, até hoje, pensa que este problema é um problema da China, este problema é um problema da Itália, este problema é um problema da América, este problema é um problema de Maputo, este problema é um problema de Cabo Delgado. Você estando em Nacala, você pode juntar-se, você pode fazer Salat em Jamá, você pode transgredir tudo aquilo que são as orientações do governo, orientações das pessoas mais informadas, instituições da saúde, OMS e outros, que dizem que nós temos que pautar por um comportamento X, temos que, pelo menos neste intervalo de tempo, termos um comportamento que vai nos ajudar a viver mais tempo. E a justificação que as pessoas têm de dizer de que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para mim vai me atingir, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou para mim não vai falhar. Esta é uma percepção não muito correta de alguns irmãos muçulmanos. Porque o próprio Allah subhanahu wa ta'ala que predestinou você de que você há de morrer, este mesmo Allah orientou você de quem tem que tomar precaução.
O mesmo Allah subhanahu wa ta'ala que disse que o seu rizqi, o seu sustento está garantido. Você não há de morrer e deixar o seu sustento. Esse mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, esse mesmo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientou você de que tem que ir atrás do rizqi, tem que procurar o rizqi. É por isso que alguns sahabas até diziam: Inna sama'a la tumtiru dhahaban. O céu não faz cair, ou não há de existir uma chuva de ouro para você poder se sustentar. Este mesmo Islã é o mesmo Islã que certa vez um sahaba veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e este sahaba quis deixar o seu camelo à solta, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse: "Aqilha wa tawakkal ala Allah." Amarre o seu cavalo e depois daí tawakkal ala Allah. Confie em Allah subhanahu wa ta'ala, responsabilize em Allah subhanahu wa ta'ala. Este mesmo indivíduo que nega de que, aliás, que sustenta de que aquilo que lhe acontecer vai lhe apanhar, eu faço uma pergunta a ele: por que quando está doente vai atrás de paracetamol? Por que quando está doente vai ao hospital? E quando chega no hospital, demora seu atendimento, ele reclama. Por que reclama? Se você já sabe que Allah subhanahu wa ta'ala já predestinou para si, se você já sabe que que não vai estar acontecendo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para ti, por que você faz isso? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientou a nós para nós procurarmos a cura. Tada'u, nós temos que ir a procurar remédio para curar as nossas doenças. Irmãos, a outra questão, o problema é de que nós recebemos informações falsas, informações de pessoas que não estão bem informadas, informações de pessoas que querem politizar a esta situação, e nós levamos essa informação sem primeiro conhecer qual é a fonte, sem primeiro procurarmos a veracidade dessa informação, e o nosso Islã nos recomenda dizendo: Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ó vós crentes, quando receberem qualquer tipo de informação, qualquer alguém que quer provocar desordem, quer provocar indisciplina na sociedade, quer vos desencaminhar, fatabayyanu, aí fatathabbatu, procurem a veracidade dessa informação antes de vocês usarem essa informação como uma informação fidedigna, antes de vocês usarem essa informação como uma informação certa. Irmãos, mais uma vez eu me dirijo a vocês dizendo: nós estamos num momento de emergência, num estado de emergência. O estado de emergência, meus caros irmãos, é um tempo em que o governo, dentro daquilo que são as suas autonomias, e acha que tem que fazer algo para o bem do seu povo, suspende algumas práticas, suspende algumas ações para o bem da própria sociedade. E essa sociedade deve pautar por um comportamento esse que vai ajudar a se ultrapassar a tal situação. Nós, até hoje, estamos a levar de ânimo leve este assunto. Nós temos a capacidade de ver que este assunto começou com um caso e agora já são 34 ou 35 casos, já tem informação que os órgãos de informação deixaram até ontem, para dizer de que é um assunto que não devemos levar de ânimo leve, é um assunto que devemos levar a sério, porque até hoje só Allah subhanahu wa ta'ala sabe até onde nós vamos chegar com este problema de Covid-19. Só Allah subhanahu wa ta'ala sabe como vamos ultrapassar este problema, e Allah subhanahu wa ta'ala, a partir do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos ensinou como podemos nos posicionar em situações iguais a estas. E estes irmãos que acham que fazendo isso estão a desafiar o governo, não fazendo solat nas suas casas com sua família, fazendo jamat nas mesquitas, fazendo jumá nas mesquitas, pensam que estão a desafiar o governo. A verdade é que você, antes de desafiar o governo, primeiro está a desafiar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, que tomem cuidado, alladhina yukhalifuna an amrihi, aqueles que contrariam a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam em situações como estas disse para nós fazermos solat nas nossas casas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para nós não podemos fazer ajuntamentos. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que você, se fizer o solat al-jama'a em casa ou fizer solat em casa por causa de um motivo, Allah subhanahu wa ta'ala não vai te tirar recompensa que você podia ter se fizesse o solat na mesquita, se bem que o seu hábito, o seu costume, antes da pandemia, você fazia solat em casa, ou aliás fazia solat na mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala vai te pagar da mesma forma. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, que prestem, que temem, tomem cuidado. الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, aqueles que contrariam a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أَنْ تُصِيبَهُمْ fitna. Allah subhanahu wa ta'ala diz trazer fitna, dúvidas, fitna, kufru, fitna, shubhas, fitna, doenças e tudo aquilo que é exame, ao tusibahum adabun alim, ou Allah subhanahu wa ta'ala lhe atingir com um castigo doloroso no dia de Qiyamah. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, aquele que contraria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de ser esclarecido. Desta maneira que nós estamos a esclarecer para si, ó caro irmão, se você contrariar a partir de agora, depois nós esclarecemos, e já te esclarecemos antes, você está dentro deste versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, aquele que contraria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois dele ter ser dito a verdade, ser encaminhado para o bem. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, e segue o caminho que não é o caminho dos sahabas, segue as práticas que não são as práticas dos sahabas, tenta perceber o Islam de forma contrária que os sahabas perceberam, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, responsabilizamos aquilo que ele contrariou, e no dia de Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe introduzir no fogo do Jahannam. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم حَتَّى لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala faz um juramento: لَا يُؤْمِنُونَ, ninguém vai ser considerado verdadeiro crente, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم, até que você seja o juiz daquilo que eles estão a discutir entre eles, daquilo que eles acham se está certo ou não está certo. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ, e não encontram nos seus corações harajan, alguma coisa que diz: mas não estou me a sentir bem, esta ordem do profeta Muhammad não é boa, eu não estou a ver que isto aqui está certo, tenho que fazer solat na mesquita, temos que fazer solat em jama'a, esses que fazem solat nas suas casas não têm imã, o imã deles não está completo, nós é que temos imã. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. E para terminar, meus caros irmãos, o profeta Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Quando Allah subhanahu wa ta'ala dá uma ordem, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá uma ordem, mu'min, homem ou mulher, não tem opção de escolha a não ser seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala orientou e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou. Só assim que podemos ser considerados verdadeiros mu'mins, verdadeiros crentes. E vamos lá deixar, meus caros irmãos, de sermos negligentes. Vamos lá deixar, meus irmãos, de sermos pessoas ignorantes. Vamos lá deixar, meus caros irmãos, de sermos pessoas que não percebem as coisas como são. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو ناديت والمحراب يحضن أدمعي الله يا الله يا الله إن لم تكن قربي وترحم خافقي من لي سواك يغيثني رباه هذه دموع التوب أذرف حرها ورضيت ربي كيف لا أرضاه ورضيت ربي كيف لا أرضاه
والله يهديني خصوص معية ولهفتي لله وشوقاه، ومضيت أذكر خالقي شوقا له، أواه من شوقي له أواه. والله يعلم من يحب لقاءه، فأحبه وأحب أن ألقاه. لما سجدت وقلت ما في خاطري، أحسست سبحان العلي علاه، أحسست سبحان العلي علاه.